Olá pessoal, aqui é o professor Douglas Maioli falando. Vamos resolver agora a questão 5, lá do exercício de apoio da semana 1. Exercício de apoio 1. Então vamos lá. Lembrando que o volume de uma esfera é diretamente proporcional ao cubo do raio. E aí ele dá essa fórmula aqui, ó. Volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. Né? Ou seja, o volume, o π é uma constante, o 4 é uma constante, o 3 é uma constante. Ou seja, são números que não vão mudar o valor. O 4 é 4 sempre. Okay? Então, o que acontece? O volume vai ser uma constante vezes o raio ao cubo. Por isso que ele fala que o volume é diretamente proporcional ao cubo do raio. Beleza. Deu a fórmula. O que acontece com o volume quando dobramos o tamanho do raio? Então, ó, eu tenho uma esfera com um raio e eu dobro o tamanho do raio. O que acontece com o volume? Então é o seguinte, eu vou pegar e vou chamar de x o raio inicial. Okay? O raio inicial eu vou chamar de x. Depois, o que vai acontecer? Esse raio vai ser dobrado. Então, aqui eu vou chamar de VI, que é o volume inicial. Okay? Vai ser o quê? 4/3 de π. Quem que é o raio inicial? É x. X ao cubo. Okay? Esse é o volume inicial. O volume inicial é 4/3 de π x ao cubo. Por quê? No volume inicial eu troquei o raio por x, porque eu chamei de x o raio inicial. O que vai acontecer? A gente vai dobrar o tamanho do raio. A gente vai dobrar o raio. Dobrar o raio, o que vai acontecer? Agora eu vou ter um volume final. Como que vai ser esse volume final? Vai ser fórmula lá do volume, 4/3 de πr ao cubo, ok? Então, olha só, se o raio era x, como ele dobrou, o meu raio virou 2x, ok? Então, o raio inicial era x, como eu dobrei o raio, é 2x. Então, lá no lugar do r, eu vou colocar 2x, ok? Então, o volume inicial, a gente trocou o r por x, que é o raio inicial. No volume final, a gente trocou o raio por 2x. Por quê? O raio dobrou em relação ao começo. Que conta que eu vou fazer? Aqui, ó, 4/3 de π. Esse cubo, como é um produto, eu posso fazer distributivo aqui, ó. 2 ao cubo, que é 8, e x ao cubo. Ok? 2 ao cubo é 8, x ao cubo é x ao cubo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse 8 aqui no comecinho. Ó. Eu vou colocar o 8. Por que eu posso fazer isso? Posso, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Ok? Como a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso escrever desse jeito, ou eu posso colocar o 8 na frente de todo mundo. Por que eu fiz isso? Olha aqui que tem aqui, 4/3 de πx ao cubo. Quem que é 4/3 de πx ao cubo? É exatamente o volume inicial. Então, ou seja, olha só o que eu vou fazer, 8. Eu vou trocar 4/3 de πx ao cubo, que é exatamente ao volume inicial. Vou trocar pelo volume inicial. O que a gente chegou? Que o volume final é igual ao quê? 8 vezes o volume inicial. Então, ó, o que acontece com o volume quando dobramos o raio? A gente dobrou o raio, o que aconteceu com o volume? O volume foi multiplicado por 8, ok? Então, o volume é multiplicado por 8. O volume... Opa! O volume... O volume é multiplicado por 8. Multiplicado por 8. Essa é a resposta desse exercício. O volume é multiplicado por 8. Justificativa é o seguinte, ó. Se o volume fosse diretamente proporcional ao raio, esquece o cubo, ó. Vamos supor que não tem o cubo. Se o volume fosse diretamente proporcional ao raio, o que aconteceria? Se o raio dobrasse, o volume também dobrasse. Ok? Então, se o volume fosse diretamente proporcional ao raio, se o raio dobrasse, o volume também dobrava. Porém, o volume é proporcional ao cubo do raio. Ok? Então, o que acontece? Se o raio dobra, multiplica por 2, ok? O volume acontece o quê? Como é ao cubo, o que é 2 ao cubo? É 8. Então, o volume a gente vai multiplicar por 8. Ok? Então, se o raio multiplica por 2, o volume vai ser multiplicado por 8. Ok?
Por quê? Porque o volume é diretamente proporcional ao cubo do raio. Então, o que acontece com o raio, acontece o cubo no volume. O raio dobrou, 2 ao cubo é 8. Então, o volume vai ser multiplicado por 8. Essa é a justificativa, ok? Mas aqui nas contas também deu para entender que o volume final, depois que o raio dobrou, vai ser igual a 8 vezes o volume inicial, ok? Então, mais um exercício resolvido. Próximo vídeo, exercício 6.